Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 8º Ciclo Ibero-Americano de Diálogos Contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Ao mesmo tempo em que acontecem as agitações feministas relacionadas ao campo da arte nos Estados Unidos, na virada para a década de 1970, Andy Warhol começa a trabalhar num cômico e erótico filme, Women in Revolt, com a colaboração do cineasta Paul Morrissey, 2 anos depois que Warhol e Mário Amaya foram baleados por Valéry Solanas na Factory. O filme conta a história de 3 travestis que, cansadas da opressão masculina, se juntam no movimento feminista chamado Garotas Politicamente Envolvidas, que em inglês forma a sigla palavra PIG, porco ou porca. Candy Darling, Jack Curtis e Holly Woodlawn atuam como si mesmas, com seus nomes reais, numa paródia dos movimentos feministas da década de 70. O filme exibe uma sequência de frases tragicômicas, estereótipos feministas como, abre aspas, você me deixou velha antes do tempo. Estou cansada de depender de você. Liberdade para as mulheres, eu odeio os homens. Não suporto olhar para os homens. Sou jovem, quero viver. Precisamos ser iguais. Menos de 1% das mulheres ganha mais que $10 mil por ano. É hora das mulheres terem um lugar, uma profissão, algo para fazer. Eles te tratam bem até que você não sirva mais. Eu merecia, eu não era boa. Eu tenho direito de viver. Fecha aspas. Ainda no lugar comum do discurso, as protagonistas recebem respostas masculinas como, abre aspas, isso é uma grande besteira. O movimento das mulheres está envenenando sua mente contra mim. Eu te dei esse apartamento, você é minha. Fecha aspas. Com todos esses argumentos, elas se dizem cansadas de serem exploradas por homens que somente desejam sexo e decidem se tornar lésbicas, se liberando assim dos homens. Mas tudo o que elas falam sobre estarem cansadas de serem humilhadas e serem objetos sexuais parece falso e irônico, pois elas estão a todo tempo correndo atrás dos homens. O filme ficou em cartaz por 5 semanas em Nova York até fins de março de 1972 e teve críticas ambíguas nos jornais. O crítico Vincent Canby, do New York Times, dizia que o filme foi elaborado com inteligência limitada, mas que estranhamente era um sucesso. E numa resenha do Village Voice, Stuart Byron ressalta a atuação de Jack Curtis, mas conclui que Women in Revolt é uma película reacionária que confunde as pessoas em relação à intenção das mulheres. Talvez tenha contribuído para essas opiniões as posições políticas declaradas por Morrissey sobre seu trabalho com Warhol. Numa entrevista para o professor Luiz Nazário, da UFMG, Morrissey se declara politicamente de extrema-direita e diz não apreciar o cinema novo brasileiro, abre aspas, ao constatar que todo o movimento era pura agitação comunista, fecha aspas, e que os problemas políticos do terceiro mundo, segundo ele, não passam de baboseiras. Nada diretamente relacionado a Women in Revolt, mas que pode ser facilmente transposto para um movimento de liberação feminina. De acordo com Morrissey, Warhol era, abre aspas, depreciado pela liberação gay e pelo movimento feminista, o que quer que isso seja, porque somente os mostra e não adota uma posição. A obrigação do artista é jamais adotar uma posição, somente apresentar. Basicamente, a posição de Andy em todas as questões, se tem alguma,
é cômica, fecha aspas. Considero difícil uma isenção política em um discurso e também que essa política seria mais complexa do que uma simples oposição binária. O dito interesse de Warhol na superfície aqui se direciona a um estereótipo de feminismo, apropriado pelas travestis de forma cômica, que critica a todo momento a figura de Valérie Solanas e o conteúdo de seu manifesto, base teórica questionável para o feminismo. É fato que T. Grace Atkinson, integrante do NOW, National Organization for Women, fez algumas homenagens a Valérie Solanas, o que acabou recebendo reprovação do resto do grupo feminista, influenciando seu afastamento do grupo. Mas a mídia continuava tratando o Atkinson como líder do movimento das mulheres, o que dificultava o entendimento a respeito do movimento de Betty Friedan, por exemplo. Valérie distribuía pelas ruas de Nova York em 1967 cópias mimeografadas de seu manifesto Scum, de 1960, que pregava, entre outras coisas, a destruição dos homens. Seu texto teve algumas adeptas radicais, mas era considerado prejudicial para o movimento das mulheres. Betty Friedan escreve que Solanas não era uma referência para as feministas, que nunca haviam ouvido falar dela e que as ideias de feminismo com que vinham trabalhando não passavam pelas do manifesto de Solanas. Valérie cobrava de Warhol um texto que havia entregue a ele e que, indiferente, ele não sabia onde o havia colocado. Acreditando que Warhol estaria plagiando seu texto, Valérie vai até a Factory, descarrega sua arma nos presentes e vai embora, se entregando à polícia no dia seguinte. Warhol passa por uma cirurgia de 5 horas. Valérie é condenada, presa e submetida a tratamentos psiquiátricos por declarar que, abre aspas, Warhol exercia muito controle sobre sua vida, fecha aspas, e que, abre aspas, ele havia se recusado a prestar atenção nela, fecha aspas. Warhol muda sua rotina de modo a ter mais segurança. 3 anos depois, Solanas volta a ameaçá-lo. É nesse contexto de medo em relação à sua própria vida que Warhol realiza o filme. Ele parecia não se interessar pelo feminismo além de Valérie Solanas. Há um relato no qual Mário Amaya diz que Warhol e ele foram, abre aspas, as primeiras vítimas do feminismo, fecha aspas. Uma afirmação simplificada, visto que Solanas foi diagnosticada com algum tipo de paranoia. Warhol diz que adora todos os movimentos lib, porque depois deles, abre aspas, as coisas que sempre foram mistério passam a ser compreensíveis e chatas, e então ninguém tem de se sentir excluído se não faz parte do que está acontecendo. Fecha aspas. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.